Boa noite, Unipeople. Sejam todos bem-vindos ao Unicast. Este que é um podcast patrocinado pela Academia de Pesquisa Virtual, onde estudantes universitários podem conversar de uma forma aberta sobre vários temas relacionados aos seus cursos. Hoje estou aqui com 3 convidados super especiais, onde nós vamos falar sobre o panorama de exploração mineira e de hidrocarbonetos em Moçambique. Deixarei o espaço para eles se apresentarem neste momento, começando pela minha direita, neste caso. Saudações Unipeople, como disse aí a nossa apresentadora, eu sou Milton Milambo, sou geólogo recém-formado pela Universidade Eduardo Mondlane, Departamento de Geologia, e atualmente sou membro do Núcleo de Estudantes do Departamento de Geologia, exercendo a função de Senior Advisor, né? Sou alguém que tem apoiado os estudantes com iniciativas que batem com os objetivos da academia, né? Então estou aqui para conversar um bocadinho convosco, partilhar um bocadinho daquele que é o meu ponto de vista, né? Olá, Unipeople, chamo-me Belarmino Massinga Júnior, sou estudante de licenciatura em Engenharia Geológica e de Minas no Esquitempo. Sou também presidente do Núcleo de Estudantes de Engenharia Geológica de Minas no Esquitempo. Então é muito nice estar aqui para partilhar conhecimento. Boa noite, meu nome é Imerso Luciano, sou estudante de Engenharia de Petróleo na Universidade de Moçambique e quero agradecer bastante a conseguir aprender e também dar um contributo neste tema. Eu que agradeço, quero desde já agradecer a cada um dos participantes de hoje por terem tido a disponibilidade de estar aqui juntamente comigo e partilhar o seu conhecimento sobre a área, né? Que acredito que seja algo muito importante neste momento. O nosso país está a descobrir várias jazidas, tanto de gás, assim como de alguns minérios, e acho muito importante nós vermos a visão do estudante da área sobre este tema. Vou começar desde já por perguntar aos meus queridos convidados o porquê de ter escolhido os cursos que estão a frequentar ou que frequentaram. Vou começar pelo Belarmino. Essa é uma pergunta muito interessante. Eu no primeiro ano poderia ter dado uma resposta, né? Agora no quarto ano posso dar outra. Mas, primeiramente, o que me fez escolher este curso, por exemplo, eu na nona classe, né? Ainda comecei a pensar bem cedo, né? O que eu queria fazer e tal. E eu acho que queria fazer engenharia civil, né? Só que, no entanto, um catequista meu, ele me disse, faz lá engenharia de Minas, isso é top. E nesse período, né? Por exemplo, é normal um jovem pode não se aperceber, mas ver uma pessoa adulta como um advisor, né? Eu não via dessa maneira, né? Mas agora eu percebo que sim, conscientemente eu lhe via como um advisor, né? Porque era um catequista, depois era um amigo também, né? Então ele disse isso, então pus na minha cabeça desde essa altura que é isso que eu queria fazer. Mas coincidentemente, meu irmão, que é 7 anos mais velho que eu, já estava fazendo engenharia de Minas. Opa! Então fica a impressão de que eu estou a fazer engenharia de Minas porque ele estava a fazer, né? Mas já tem referência na família. Mas eu acredito que eu fui o primeiro a escolher engenharia de Minas, apesar dele já ter começado a fazer engenharia de... Coisa estranha, né? Mas escolhi porque, eu vi esse conceito, depois comecei a pesquisar, depois fiquei apaixonado, né? pela área, né? Ver aquelas máquinas robustas, tamanho de uma casa, todo um prédio, no meio do nada, uma infraestrutura grande, né? Então aquilo é super bonito, mesmo infraestrutura de petróleo e gás também, super top. Então foi daí que escolhi, né? Depois, com o passar do tempo, eu vi que também há aquela parte financeira, também foi muito apelativo, né? Foi muito apelativo, então estou nos dois lados, beleza, né? A beleza da extração e a beleza do tal também. É muito interessante essa analogia. Vamos passar para o Milton, ele que vai dar a resposta, né, do porquê ter escolhido o curso que ele está fazendo. Saudações de novo aí. Também foi uma história assim interessante, porque eu ainda me recordo que acho que
como todos nós, ainda pequenos lá, eu já sonhava em fazer engenharia, eu só queria fazer engenharia. E na minha cabeça, na altura, a engenharia era construção civil, né? E com o andar do tempo descobri que eu era apaixonado por química. Então eu comecei a ver o que eu ia fazer, na verdade, tem a ver com química. Só que quando eu pesquisei um bocadinho do que era, se eu podia ser um engenheiro químico, eu descobri que existia engenharia química. Fui descobrir que não, engenheiro químico, na altura eu pensava assim, né, que engenheiro químico fica trancado no laboratório, aí a investigar aquilo e aquilo, né. Eu disse, não é isso que eu quero. Então eu tinha que associar, como o Guilherme também disse, né, associar algo que eu ia gostar de fazer, porque eu gosto de estar no campo, eu gosto de fazer field work, né. E também algo que eu não ia usar apenas conhecimento que já vem científico, mas eu também poderia explorar muito a minha capacidade de ter ideias, de resolução de problemas, que é o que nós geólogos sempre lidamos com isso no campo. Né? Então fui investigando, vi que existe um curso chamado Geologia, né? Então naquela altura recebi esse conselho que eu ia fazer, mas eu na altura queria fazer engenharia geológica, não sabia que existia outros ramos das geociências que podia fazer geologia aqui mesmo na UEM, fiz geologia aplicada nesse caso. E foi mais ou menos nesse sentido que eu vi, cheguei a me identifiquei muito com o curso, porque apanhei aquilo que eu queria, tive que ir ao campo, resolver problemas, e no meu cotidiano é sempre assim, e fugir daquilo que eu tinha medo, trabalhar no escritório com um fato. Eu sempre gostei de capacete, botas, mosquito no campo. Então é por aí, é por isso escolhi ser geólogo e agora sou geólogo. Essa parte do capacete e das botas é algo que poucos engenheiros gostam. Aliás, os engenheiros até que gostam, mas gostam no sentido de ter isso e depois ter uma difodiola. É um 50-50. Querem um 4x4 para poder impressionar as 14. Entre aspas, né, guys? Vamos ouvir agora o Emerson, ele que vai responder a questão de por que está a fazer o curso que está a fazer. E peço para voltar a dizer de novo o curso que está a fazer. Eu sou estudante de Engenharia de Petróleo, né, pela UDEM, como eu já disse. A fase de escolher o curso é a fase mais desafiadora para um jovem, né? Eu, por exemplo, estou rodeado de amigos que alguns são economistas, outros estão a fazer direito, né? Cursos que o trabalho em si envolve cidade, podemos assim considerar. Então, eles sempre aconselhavam-me a seguir aquilo que é a ótica deles, né? De estar sempre na cidade a trabalhar. Até quando eu escolhi esse curso, eles não viram com bons olhos. Mas o que me levou a escolher mais esse curso são as oportunidades que o país oferece, né? Na área de petróleo e gás, ou de hidrocarbonetos em geral. O país é muito potencial, então eu achei que podia, né, estudar e dar um contributo daquilo que seria o aprendizado adquirido na universidade, e também conselho de famílias, né? Alguns familiares também aconselharam-me a fazer esse curso e estou aqui. Só tenho que dizer que no início não estava tão apaixonado, até porque nunca tive sonho de ser um engenheiro. Essa parte de engenharia. Mas um pormenor aí que eu ia, se calhar, deixar ficar aí para o pessoal que está a ver, que se calhar também pode estar a pensar como escolher um curso, que eu costumo dizer, se calhar, quando as pessoas vêm ter comigo e dizem: olha, Milton, estou a me ajudar a escolher um curso, eu não sei que curso fazer. Nós não temos aquele encaminhamento estudantil lá nas nossas escolas secundárias, né? Então, um bom conselho para escolher um curso, tudo bem, também pode olhar para esse lado financeiro, mas um bom conselho que eu costumo dar é tu te imaginares no futuro. Procura alguém que tu conheces, que tu te inspires nela, né, a tal pessoa, e has de ver o perfil da pessoa. Por exemplo, se você gosta de um teu tio, né, ele é um advogado, tu vês ele de fato, sempre bonitinho, então tu vês tua rotina como a dele. Então, olha, você pode procurar um curso que vai se encaixar naquela rotina. Agora, se tu não podes, por exemplo, cair na medicina, porque você, se calhar, vai chegar lá e vai se perder. Acho que médico não tem vida, médico tem que viver para salvar as pessoas. Então, é um meu advice para quem, se calhar, está aí e está com dúvida de como escolher um curso. Para além daquele love, né, tem que ver quem você quer ser no futuro.
será que ele viaja muito, ele fica aqui na província, não sei o quê. Se for geólogo, corre risco de estar no mato, ficar muito tempo no mato, a viver numa tenda, ter que matar rato, não sei o quê. Mas é o trabalho, botar na plataforma, ficar um mês lá. Então, é um bom advice meu para quem também está a pensar em como escolher um curso, né? Se calhar não tem como. É uma parte mesmo muito crucial, porque quando tu sais da 12ª ou do instituto, mano, até quem sai do instituto vai lá, já está encaminhado, já fez alguma área, então a maior probabilidade é dele ir se engajar aqui na formação que ele teve no instituto. Mas se tu sais da secundária, papá quer engenheiro, mas você vê que estofo não é de engenheiro aqui. É uma situação mesmo muito complicada. Mas voltando cá ao nosso tema, eu estou com vocês estão da área, na parte tanto de exploração de hidrocarbonetos, assim como de exploração mineração mesmo em terra. Eu gostaria de ouvir de vocês o que acham da situação atual da exploração tanto de hidrocarbonetos, assim como de minérios, né? Assim posso dizer. O que vocês acham? Como é que está o panorama em Moçambique, né, na atualidade? E também gostaria de saber como vocês veem Moçambique no futuro. Então, juntando duas respostas ao mesmo tempo, atualidade e futuro. Então, gostaria que, de forma breve, vocês pudessem me responder essa questão. Vou começar mesmo com o Emerson aqui do meu lado, para dar um pouco desse contributo para as pessoas, o meu Unipeople lá em casa, se elucidar e poder entender melhor quais são as potencialidades de Moçambique e como é que essas potencialidades estão a ser exploradas. Emerson, vamos a isso. Bom, nós somos abençoados, né? Por estarmos num país como Moçambique, que dispõe de muitos recursos, tanto minerais como hidrocarbonetos. E hidrocarbonetos, como os minérios, são recursos que devem ser explorados de forma sustentável, né? Porque não pode ser uma coisa que você está a explorar hoje e acabou. Tem que se pensar também nas futuras gerações, né? Então, penso que estamos a explorar os recursos de forma sustentável. E também a esperança, né? Olhando para aquilo que é o futuro, temos vários técnicos a serem formados para alavancar isto num futuro próximo. Então, eu penso que estamos num bom caminho como país e só tentarmos melhorar um bocadinho naquilo que digamos, a distribuição de riqueza, né? Muito obrigado, Belarmino. Aliás, o Emerson. Vamos passar por Belarmino aqui do lado. Penso que de uma forma breve me deu uma resposta um pouco mais concisa para que as pessoas possam entender, né? De uma forma um pouco mais ampla, mas também de uma forma breve. Vamos a isso. Moçambique, tal como ele disse, né? Nós somos abençoados, apesar de nós não nos sentirmos abençoados. Porque o primeiro motivo é o fato de nós não sabermos o que temos, né? Por exemplo, nós somos da área, já temos uma melhor percepção do que é que temos, né? Por exemplo, Moçambique, do centro ao norte, é um país que é rico em minerais ou em recursos minerais que nós nem sequer iremos imaginar. Por exemplo, uma província só de Moçambique tem tipo, em termos de depósitos, em termos de jazigos minerais, tem, por exemplo, é extremamente valioso, né? Podemos, por exemplo, ir para o gás em Cabo Delgado. Gás por si só já vira como panorama, né? Poderia sustentar todo o país inteiro, entre aspas. Okay. Mas não só temos gás, há carvão em Tete, né? Depois há carvão em Niassa, na bacia de Maniamba, há areias pesadas na Zambésia, há ouro em Manica, ouro em Niassa, né? Então Moçambique é extremamente recheado de centro ao norte. Digo centro ao norte porque no lado sul não há lá muita riqueza em termos desse tipo de minerais, né? Por exemplo, comparar a riqueza do ouro. Moçambique também tem, por exemplo, no sul tem gás em Inhambane, né?
Temos areias pesadas também em Chibuto, né? Yeah. Mas esses só são esses 2 focos, os únicos até agora revelados. E tem algumas pesquisas também que revelaram que tem lá diamantes. Yeah. Mas esses são diamantes, por exemplo, em Gaza, por exemplo, né? Mas isso diamantes. Yeah. Né? Por exemplo, eu acredito que todo o país já foi estudado, né? Só que uma coisa que eu também estava a ver é que certos minerais irão aparecer, né? Tipo como gás apareceu. Certas minerais ou certas ocorrências, por exemplo, isso é pesquisa de diamantes, né? Ainda é uma ocorrência, né? Mas para virar um depósito, um jazigo, tipo aqui, por exemplo, do tamanho, da dimensão de carvão de teto, né? Isso é depois de algum tempo, mas eu acho que se o mercado internacional, né, posicionar-se desse jeito, do nada vamos descobrir que, vamos ter a certeza, eu acho que todo o país também vai descobrir que em Gaza tem diamante, depois na manhã só pode ter outras coisas que nem imaginamos. Tem uma parte que falaste que eu gostaria de frisar. A questão é só para ti. Por que esperarmos só a parte internacional e não nós internamente tentarmos ou explorar ou desenvolver mais essa pesquisa? Isso é uma boa pergunta, por acaso, né? Mas eu, por exemplo, agora que sou da área, eu percebo que esse tipo de pesquisas são pesquisas altamente tecnologizadas, se existe essa palavra, né? Para se fazer por exemplo, essa pesquisa em termos da área chama-se prospecção geológica e geofísica, né? Para poder se fazer esse tipo de pesquisa são necessários equipamentos que nós atualmente não estamos capacitados de fazer. Então nós, de certa maneira, estamos um pouco dependentes do lado internacional, né? Mas se nós também tivéssemos com a ideia de que, ok, devemos começar, isso já é um passo, deve ter aquela ideia de que seria top se nós próprios começássemos a pesquisar, né? Para depois poder planear a posterior, né? Yeah. Agora, o lado da exploração é um outro lado também de outra dimensão. Para poder explorar, são precisas infraestruturas que nós também ainda não estamos capacitados. Por exemplo, aquela plataforma offshore de Cabo Delgado, vou supor, uma indústria que foi feita, a indústria entre aspas, foi feita em Moatize para explorar carvão. Aquilo tudo são coisas que nós podemos sim fazer, mas não é algo a curto prazo, né? Eu adoraria que não tivéssemos nenhuma empresa estrangeira a explorar nossos recursos. Né? Isso é ideal, né? Mas fosse explorados internamente, aquilo geraria mais oportunidades e mais rentabilidade. Só para ser explorado internamente, só recordar, para ser explorado internamente é necessário que haja um consumo aqui também internamente, né? Por exemplo, carvão. Carvão é também uma utilidade para aquecer as casas, mas lá na Europa, né? Nós aqui sofremos muito com calor, o nosso frio é frio, né? Mas não é tal como deles, então nós também não temos uma necessidade como tal, né? Para usar estes recursos, né? O bis, nós podemos estar a explorar o bis, mas não vamos vender aqui dentro, não temos mercado para tal. Então nós estamos dependentes, é uma realidade, né? Não é uma crítica, é uma crítica positiva, mas nós estamos dependentes tanto do lado pesquisa como de exploração. Mas acredito que talvez no futuro, né? Nós, ele, por exemplo, a comandar Cabo Delgado, entre aspas, né? Milton, venho a ti agora. Mas é isso. Eu acho que é buscar atualismo, né? Acho que o presente é a chave do passado. E para nós falarmos um bocadinho do que acontece do ponto de vista de evolução na nossa indústria mineira, né? Temos que recordar, temos que ter noção que nós somos muito bebês para o quesito que é a exploração, né? Se forem a ver, esses países são mega, né? Nessa indústria, a Austrália, a África do Sul, que é a nossa vizinha aqui, já estão há séculos já a explorar. E nós começamos a ir por aí na década de 70, por aí 1970, e o que travou mesmo no nosso progresso foi depois da guerra de 16 anos, por aí, década de 70 e 90. Então, praticamente aquilo ali estancou o nosso desenvolvimento em termos de indústria mineira. Na altura só estava que havia assim um pequeno avanço, era carvão, né? Carvão, e aquele que era o século do carvão. Agora já tem esse problema do carvão, ambiente e tal. Então, quer dizer, só para dizer, Moçambique não aproveitou o carvão quando podia aproveitar carvão. Naquela altura já outros países fizeram muita receita, desenvolveram
país com receita do carvão e tal, que é um dos problemas, mas acho que só depois da década de 90, aí para 2000 e tal, é que começaram a haver projetos que estão realmente relacionados com geologia. Acho que para quem estava se formando naquela altura, 2000 e tal, eram muito recrutados para empresas que nem Vale e tal, né? E era por aí que andava. Mas agora, ultimamente, na nossa geração, né, o que está a acontecer já é... Estão a sair mais projetos de minerais geomológicos, né? Pedras. E o mais importante, o que mais chama a atenção são os minerais de terras raras e as areias pesadas. Nesse caso, Moçambique tem um potencial muito high mesmo. Então, lítio, não sei o quê. Não sei se sabem que lítio, por exemplo, é muito importante para produzir baterias. É um dos países que tem isso. Tem coltan, se calhar tem muitos que não sabem. Acho que quem estava a dizer tem razão. Nós não sabemos que nós temos. Então não sabemos o que é que nós podemos fazer. Né? Então temos muitas pedras aqui raras, né, no mundo. Nessa parte, desculpa te cortar, nessa parte das pedras, eu estava a comentar convosco quando estávamos na outra sala que o rubi mais raro e caro do mundo é moçambicano. Será que só tu tinha um? É isso. Aquele foi publicitado agora, desde que estão a explorar. Exatamente. Então eu fiquei muito triste quando eu vi aquela reportagem na BBC a dizerem que o rubi vai ser leiloado fora. E parece que o nosso país nem vai ganhar nada com isso. São 30 milhões, mais de 30 milhões de dólares. Que ainda vai subir, porque é uma pedra super raríssima e com, como eles chamam, de quilates, com um número de quilates. Quilates é grama, né? Acho que por aí. 0,2 gramas, acho que é um quilate. É o mesmo peso. Exatamente. É bem grande, então fica complicado se nós vemos. É triste também uma pedra bonita daquela dimensão, cara daquela dimensão, a ser vendida fora e o país não ganhar quase nada com isso. É bem complicado nessa parte das pedras preciosas, porque também eu tenho visto algumas reportagens de algumas prisões que são feitas de chineses, entre aspas, a serem presos com quilos e quilos de pedras preciosas que estão a ser extraídas e retiradas do país de uma forma clandestina, sem pagar nenhuma cota, sem pagar nenhuma licença. Então fica complicado para nós ver essas coisas já saírem para fora. Nós somos jovens, né? Temos uma perspectiva de ver um Moçambique melhor. Então, para nós termos um Moçambique melhor, essa parte da exploração, tanto usufruir, né? Eu gostei muito dessa parte das pedras preciosas e dos diamantes lá em casa. Mas é aquilo que o Belarmino estava a dizer, né? Acho que é um pouco complicado para nós. Esse era o pensamento do Samora. Vamos deixar tudo, vamos deixar para depois. Então nós deixamos, por exemplo, de pesquisar muito o que havia aqui na nossa zona costeira. Nossa zona costeira é muito rica em coisas que a gente nem faz ideia, mas nós dissemos vamos deixar. Na altura até tem ilhas que agora são de França, não sei o que, eles agora estão a sofrer dos recursos costeiros, nós estamos a deixar isso. Mas, por exemplo, eu que estava a dizer, né, essas pedras não temos como vender aqui. O que nós temos que lutar para fazer é que seja cada vez mais estampado na nossa cara lá e que atraia investimento para vir, gerar empregos, gerar desenvolvimento, mas nós não precisamos tratar de pedra untada. Também seria difícil, por exemplo, ter uma pedra dessa dimensão, né, que é uma das maiores do mundo, ter ela e pôr num museu aqui em Moçambique. Isso seria nice, seria top. Ter uma pedra que foi extraída em Cabo Delgado, que é um rubi, né? Só que para a produção de Moçambique, por exemplo, que é um país em desenvolvimento, não pode perder esse tipo de chances, né? Como tinha dito, que Moçambique, por exemplo, não vai ganhar nada. Isso por si só não é lá muito verdade, né? Porque porque ganha tanto com o imposto que a empresa paga, né? E eu acredito que dessa venda para Moçambique na empresa que está lá, tipo, lá dentro dessa tal empresa, tem uma comissão que é Fura Gems, né? Fura Gems, sim.
Então terá uma comissão, né? Só que Moçambique não é aquele partner, tipo, dessa empresa para receber 50%. 50, né? Para receber a sua comissão, né? Só que para a posição que Moçambique está agora, a melhor coisa, a melhor estratégia é deixar eles venderem. Porque quando vendem, estampam o nome, né? Como viu, né? Viu na BBC, que essa reportagem viu na BBC. Né? Isso já é algo. Isso sai na BBC, pá. Muita gente vê já. Atrai. Então isso por si só é um lado positivo, né? Não temos como usar aqui dentro, que teremos a perder, né? Pegar aquela pedra pôr no museu, que é conhecimento, né? Conhecimento é algo muito bom, mas em termos econômicos é melhor ir para lá, é melhor ser vendido, né? Emerson, e quanto aos poços de gás estão a ser descobertos, parece que cada mês se descobre um novo poço e parece que cada poço tem mais quantidade de gás do que o outro. Como é que tu vês isso? Como é que tu analisas? Como é que os amigos podem aproveitar tantos poços de gás que estão a ser descobertos, outros que ainda vão ser descobertos, né? Como é que os amigos podem aproveitar? Quais são as estratégias que vocês estão a ter lá na vossa formação, na sua instituição, que podem ser aplicadas futuramente para que Moçambique possa ganhar com isso? Nós vimos aqui, eles disseram que não, eu na minha mente Moçambique não vai ganhar nada, mas eles disseram que não, Moçambique tem uma comissão e tudo mais. Então, como é que vocês da área de hidrocarbonetos querem fazer com que Moçambique tenha receitas através da exploração de gás natural, que é muito nesse país? Bom, o país sim sai a ganhar, né? Não, isso é indiscutível. Mas nós também temos que olhar o nível do ganho que o país tem, né? Por exemplo, quando nós falamos dos hidrocarbonetos na bacia do Rovuma, né? Na área 4 que está sendo explorado pela ENI agora, quando nós olhamos a percentagem das ações, nós acabamos percebendo que Moçambique está muito abaixo, né? Nós temos a empresa, né, são 3 empresas que estão a atuar internacionais, né? Temos a ENI, temos a ExxonMobil, temos na área 4 temos uma empresa chinesa também, né? A Total está na área 1. Então, essas empresas todas formaram uma única empresa chamada MRV. E eles detêm de 70% daqueles hidrocarbonetos lá. 70% daqueles hidrocarbonetos. E o país, né? Sabemos que o braço do país para essas questões de hidrocarbonetos é a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, ENH. E a empresa naquela área só detém de 10%. Então, não estamos a negar que estamos a ganhar, mas temos também a olhar o nível do ganho que estamos a ter. Então, eu penso que, como ele estava a dizer, o meu colega aqui, né? Moçambique não detém tecnologia, porque em qualquer área seja mineração, hidrocarbonetos, são tecnologias que estão a usar. E Moçambique não faz parte, né? Ou podemos dizer que não tem potencialidade para ter essas tecnologias. Mas uma coisa que nos seria vantajoso, talvez, né? Seria usar a mão de obra local, né? Temos vários engenheiros formados localmente, outros internacionalmente. Não seria ruim, né? Empregarmos essas pessoas e trazermos mais ganho para o país. Porque uma coisa interessante, né, e ao mesmo tempo triste, é que temos na bacia de Moçambique a Sasol, que está explorada desde 2004 ou 2005, se não me engano, né? E temos lá a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos. Mas quando tu perguntas a essa empresa ou as pessoas que trabalham nessa empresa qual é a experiência que eles já têm nesse período, vamos acabar percebendo que é só trabalho. Experiência que é boa, acho que nunca vai ganhar. Então, deveria-se pensar também nessa perspectiva de termos mais experiência enquanto trabalhamos com pessoas que têm dinheiro, têm tecnologia, têm conhecimento também, para num futuro já pensarmos em nós mesmos.
Principalmente nessa indústria de hidrocarbonetos, para fazer, por exemplo, um poço onshore, né? Onshore é mais barato, mas o offshore são milhões de dólares, né? Lá nas águas profundas, né? Então você tem que pensar, ou preferes guardar aquilo ali para o futuro, ou quer explorar agora. Só que tem a acontecer o que ele estava a dizer, né? É trazer cada vez mais políticas que vão trazer aquela simbiose, né? Não tentar também aprender com isso, para daqui a um tempo ganharmos autonomia de começar. Eu não conheço empresas africanas que estão assim em tipo, grande patamar aqui a explorar esses recursos, né? Mas como estávamos a conversar lá fora, acho que a solução para Moçambique, né, nessa altura, no quesito a essa extração, né, que nós estamos a ver e tal, que não estamos a sentir tantos resultados nas nossas vidas, era investir na indústria, por exemplo, petroquímica, no caso da indústria dos hidrocarbonetos, né, os seus derivados, na indústria transformadora no geral, né? Por exemplo, temos aí grandes reservas de ferro, em Tete, por exemplo, mas você deve que ainda importamos colher e chave também, pá. Então, a ideia é isso, é transformarmos aqui dentro. Eu também tenho que dizer, para suportar o que ele estava a dizer, Moçambique também está numa posição vulnerável, né? Por exemplo, Moçambique e outros países africanos, mas vamos focar mais em Moçambique. Que é o nosso país, a nossa pátria. Exatamente, pelo fato de existir essa pouca... Está a começar agora, ou não digo agora, mas já está a começar agora, tipo, essa demanda, né, de pessoas a estudarem mais. Eu acredito que o nível de pessoas no ensino superior agora é superior que no passado, né? Tanto agora como no exterior. Então, agora estamos, por exemplo, minha geração passada também, estão a começar ou aqui já começaram a aproveitar, né, e aprenderem com os outros, lá no exterior e aqui. Então, Moçambique está nessa posição vulnerável de não ter essa base, né? Essa base de negociação. Pelo fato de não ter indústrias, não ter mão de obra para tal. Né? Por exemplo, o fato de dizer, nós podemos aparecer e dizer, nós queremos trabalhadores moçambicanos na empresa X, né? É um pedido justo. Né? Mas quando abrir-se espaço para dar-se esse lugar, vai-se perceber que existem muitas lacunas. Existem lacunas que estão a ser limadas, o que é positivo, mas pouco mais existe. Né? Por exemplo, agora se descobrisse, né, ou confirmasse que existem grandes depósitos de diamantes e uma empresa moçambicana ir para lá, não vai conseguir, infelizmente. Não por ser moçambicana, né? Mas pelo fato de não ter aquela mão de obra. A parte técnica. Temos aqui engenheiros de minas já, séniores, mas é necessário muito mais em termos de tecnologia e de experiência de outros que fazem esse trabalho há muito tempo. Né? Então acredito que no futuro, ninguém conhece o futuro, né? Mas talvez no futuro estejamos numa boa posição, mas agora só podemos apanhar boleia. Né? Uma empresa quando chega, né, ela vê que eu extraio o material e o rio está aqui. Então os caminhões precisam de uma boa estrada, então eles constroem estrada. Então, nós também sempre a ser beneficiados. A população ali já tem uma estrada. Né? Depois eles vêm lá que o porto para extrair não tem boas condições, então temos que reabilitar, eles reabilitam. Então, de uma maneira também, estamos a apanhar essa boleia de desenvolvimento, que é positivo também. Né? Então, agora nessa etapa só podemos apanhar a boleia ao máximo que podemos aproveitar e aprender. No futuro, talvez, tomamos o leme. Né? Uma coisa interessante, né, que eu gosto quando se trata de indústria, né, indústria no geral, é que, por exemplo, na área de hidrocarbonetos, né, sobretudo em ambientes offshore, né, nós temos lá plataformas que são instaladas e temos vários equipamentos. Mas a coisa mais interessante nisso tudo, você vai perceber que aqueles equipamentos todos não pertencem a uma única empresa, né? Existem empresas subcontratadas, tem contratadas e tem as subcontratadas para fazer alguns trabalhos ali. E tu percebes que aqueles equipamentos são alugados. Então, eu acho que uma coisa que seria a solução também, né, para Moçambique, né, não fugindo daquilo que eles estavam aqui a dizer, uma coisa é você ter um recurso e não saber como explorar. E chama quem sabe. Mas para tu sair mais a ganhar, tu dizes assim, olha, eu tenho este recurso,
e eu preciso explorar, mas não tenho dinheiro, não tenho tecnologia, não tenho mecanismo, exatamente. Agora, vamos explorar esse recurso num período de, digamos, 10 anos. Nesse período de 10 anos, tu podes levar a maior percentagem, mas depois desse período, me passe, porque eu sou detentor do quê? Destes recursos. Então, eu acho que o país seria mais a ganhar nisso, porque quando nós aproveitamos as boleias em algum momento não são vantajosas. Nem são honestas, exatamente. Quer dizer, a pessoa te dá até onde ele acha que deve. E quando ele entende, porque é coisa dele. Então, tínhamos que olhar mais nesse âmbito. Explorar, depois de um período, passa para os donos. Essa parte é uma situação mesmo que dá dor de cabeça, até eu já estou a sentir aqui. Que é complicado, mano. A exploração mineira é um business. É uma área mesmo. É um business em si, por si só. Porque o que vocês estavam a falar da parte técnica é uma área que eu era antes de avaliar. Para mim, Moçambique já tem engenheiros, geólogos. Então, por mim, o governo criava a sua própria empresa, chamava moçambicanos, ia para lá explorar, comprava a sua própria plataforma, já está. Então, eu não tinha essa visão da questão da mão de obra técnica, que eu acho que mesmo é muito importante nós estarmos financeira também, né? Nós estamos a avaliar e a aproveitar essa boleia para nos especializarmos e no futuro sermos nós os detentores, tanto na pesquisa assim como na exploração, né? É uma situação mesmo bem complicada, mas eu acredito que no futuro, mesmo bem próximo, nós vamos ter capacidade, porque há muitos jovens a se formarem nessa área tanto petróleo e gás, tanto geologia, tanto química. Então eu acho que daqui a pouco vamos tomar as rédeas dos nossos recursos. O futuro é promissor. Eu devo dizer uma coisa também. Devo dizer uma coisa, que quando começa-se a explorar, né, uma empresa checa, investe capital, investe dinheiro, o retorno pode ser só depois de 10 anos. Né? Então em Moçambique, na atualidade, acho que ainda não existem empresas que podem injetar um investimento de, 3 bilhões e ficar 10 anos sem ter retorno. Né? Então, a indústria mineira por si só é um mundo e por si só, né? É preciso que exista uma empresa que seja extremamente confortável e segura de que investir, né? Investe 3 bilhões de dólares e fica 10 anos a saber que vai conseguir ter retorno, né? Então é muito difícil. Daqui a pouco é uma ideia otimista, mas estamos bem longe, né? Bem longe. Vamos ver, né? Eu tenho um outro problema para vocês, que tem a ver com o fato da vossa área ser mais dedicada como é que posso dizer? A exploração mineira, que por sua vez, entre aspas, polui o ambiente. Quando se iniciou a exploração em Cabo Delgado, eu vi uma reportagem também, eu gosto muito de ver reportagens já agora, de uma manifestação na França, de franceses, a dizerem que não, como é que a França apoia energias renováveis e quer começar uma nova exploração de gás natural em Moçambique. Idem para a parte do carvão. E vi também, acho que foi o Presidente da República, foi participar de uma convenção, assinou-se lá alguns termos na parte dos países que devem reduzir emissões de gases que poluem o ambiente. E tem algo que ele defendeu, ele disse, vocês, entre aspas, os países desenvolvidos, já exploraram, já usufruíram, desenvolveram, lucraram, assim, posso dizer. Deixem-nos, nós, que estamos a vir, que estamos a descobrir agora, desenvolvermos também, explorarmos também
e no futuro nós também vamos começar a limitar a parte da exploração de fontes fósseis de energia, se posso dizer. Eu quero saber de vocês, como é que vocês olham para este problema ou para esta problemática, porque pode até ser uma ameaça para vocês. Vamos lá ver, para-se de explorar tanto rubis e tudo mais, não rubis, né? Carvão, mineral, porque rubi é rubi, não tem nada a ver, não polui nada. Não, tem seus impactos, tudo que é exploração. Tem seus impactos. Você vai explorar, é outro problema, já a parte do desflorestamento. E quero saber de vocês, como é que vocês olham para essa parte da corrida para o uso de energias renováveis e esse retrocesso que as energias com fontes fósseis estão a ter, sendo que Moçambique está nos primórdios da exploração mineira. Como é que vocês olham para isso? Vou começar mesmo pelo Milton. Tudo bem, eu acho que essa pergunta leva-nos a um paradoxo, né? Porque eu acredito que o mundo ainda não está preparado para viver sem fontes não renováveis, não energias fósseis. Porque só para ter uma noção, né, ideia, para se perceber, por exemplo, o que é petróleo, né, derivados do petróleo, não temos capacidade agora para viver sem petróleo, né, porque o plástico, a tinta que você tem para pintar, por exemplo, você quer aquele ferro, né, você tem que extrair, tem que queimar para obter o tal ferro, tem que usar grafite ou carvão. Então, nós não temos como até então substituir de forma imediata, né, essas energias não renováveis. Até há quem diz que o petróleo vai acabar, mas não vai acabar agora. E há quem diz, arrisca e diz que o petróleo nunca vai acabar. Vocês podem dizer que não é renovável, né? Mas até o petróleo acabar, nós já teremos desaparecido aqui do mundo. Então ainda há muito por se pesquisar e eu acho que ainda é um pouco injusto, como estava a dizer aí. Queiram fazer países que nem o nosso, né? Parar com a exploração, até porque não é possível parar até então, né? Não tem como, por aí. Depois vou comentar. Eu aprendi algo na faculdade com um docente, né? Numa cadeira. Acho que estamos a falar de águas subterrâneas, né? E depois fomos pegar um tema, um ponto, que dizia que existe um fator poluidor-pagador, né? Vocês não estar a falar taxativamente como é que é. Mas esse fator basicamente diz o seguinte: extrair, por exemplo, ouro. O processo de tratamento vai poluir o ouro, né? Vai poluir o meio ambiente. Mas aquela poluição, né? Aquela poluição ali naquela área e o benefício econômico que o ouro tem por si só, acaba passando por cima da poluição, né? Por exemplo, exploração de carvão, das diversas aplicações que o carvão tem. Até se entrarmos no Google Maps agora, pesquisamos teto, vamos ver ali mesmo do mapa que aquilo está preto, né? E carvão é extremamente poluidor, é algo muito poluidor, mas é uma das principais fontes de energia do mundo, né? Que agora pode estar em segundo lugar ou em terceiro. Mas agora pode ter voltado em primeiro lugar também, né? Mas o que é isso? Tem um impacto grave, né? Os impactos climáticos são visíveis, né? Aqui em Moçambique, todos os anos, a cada ano que passa, o frio é mais severo, o verão é mais severo. Então isso é um paradoxo, né? Que acaba não sendo paradoxo porque já tem solução e vai continuar a ser explorado, né? Basta confirmar também que aqui existe lítio, que a sua extração é extremamente poluidora, vai se explorar. Então, mesmo se o lítio estiver no rio, né? E aquele rio abastece uma vasta população, vai se realocar a população e o rio vai ficar danificado, mas o benefício econômico que tem é de uma dimensão astronômica. Então, eu como disse, é um paradoxo que tem resposta, então não é um paradoxo. Né? Olha, se queremos parar de poluir o meio ambiente, temos que parar de explorar também.
mas se paramos de explorar, também não temos como viver. Paramos a vida. Paramos a vida, obviamente. Então, uma das coisas que as empresas exploradoras têm feito e que eu tenho muito gostado é que eles não queimam só combustíveis fósseis de forma desorganizada, né? Eles criam estrutura, criam tecnologia de queima, mas que para tentar mitigar este processo de emissão de gases, exatamente. Então, poluir não temos como parar se estamos a explorar. Só temos que mitigar, temos que ver os níveis de poluição que estamos a emitir. Eu tenho que dizer algo só, Os países mais industrializados, os países do primeiro mundo, em tempos antigos foram os países mais poluidores. Né? Até agora são, já. Até agora são. Mas são. o que temos que perceber é que nós, por exemplo, que ainda não somos um país extremamente poluidor, olhamos para eles que agora já não são, né? São um exemplo de, por exemplo, alguns países, né? São um exemplo de usar energias limpas e tal. Nós olhamos o nível de desenvolvimento deles e vemos que o que os levou a estar naquele nível de desenvolvimento foi a extração de minerais, o que nós estamos a fazer, né? Então nós também ficamos a ver que essa é a única chance, apesar de estarmos na boleia, essa é a única chance de pelo menos progredirmos um bocado. E depois temos esse impedimento de querer nos parar antes mesmo de nós próprios agarrarmos o leme, né? Agarrar o leme. Então é algo extremamente difícil de ser. Né? Mas sempre que tu mexeres com a terra, terão resultados negativos, positivos, ou por mexer econômico. Eu poderia, por exemplo, dar um exemplo. Eu sabia que ainda há falta de energia, né? Mas pensa-se em construir mais represas, mais de barragens hidroelétricas. Então, mas as consequências ambientais que, por exemplo, a barragem de Caurabasa causa para aqueles distritos que vão lá, a parte do ponto de vista ambiental, para a própria vida marinha, tem muitas consequências drásticas mesmo, mas nós precisamos de mais fontes elétricas. O que vamos fazer? Temos que fazer, não é? Sempre tem consequências, né? Temos que fazer, sim, arranjar meios de balancear meio termo. Balancear os efeitos negativos e positivos. Eu estou a ver que precisava de um engenheiro ambiental ali, porque me surgiu uma questão, porque, como vocês dizem que não temos como parar de explorar e a exploração causa essa poluição, então me surgiu uma questão de o que as empresas que fazem essa exploração podiam fazer para minimizar a parte dos impactos, né, ambientais que a exploração causa e continuar com o curso normal da exploração ou maximizar a exploração. Agora, nessa convenção que eu falei que o Presidente da República esteve, Moçambique foi bonificado porque na convenção que foi assinada, né, os países que emitem menos poluentes recebem um incentivo dos países desenvolvidos mais poluentes. Isto quer dizer que Moçambique recebeu um valor e nós não estamos a poluir quase nada. Em África nós somos quase um exemplo na parte da não poluição. Não é voluntário. Não é? É voluntário. É tipo me bonificarem por algo que eu nem sequer estou a tentar fazer. Então. Mas eu quero saber de vocês, não é vossa área, mas talvez né? Não, por acaso como é que as empresas podem, quais são as coisas ou as tecnologias que as empresas podem aplicar para minimizar a parte dos impactos ambientais e continuar com o curso normal da exploração, porque agora há muita pesquisa que envolve mesmo a limitação de emissões tanto de gases, assim como de produtos químicos danosos ao meio ambiente, ao solo, que podem até limitar na parte da agricultura e tudo mais. Como é que as empresas podem fazer, ou o que as empresas exploradoras podem fazer para evitar isso, a parte da poluição ambiental?
tento dizer algo, que todas as empresas moçambicanas de exploração mineira têm, é de lei isso até. Elas têm que ter um plano, né, de preservação ambiental ou de reconstrução ambiental. Né? Por exemplo, quando uma empresa chega, tem aquele, por exemplo, as etapas, né, de mineração, tem aquela que é a exploração em termos de pesquisas e tal, né? Descobrir que ali tem, ali não tem. Depois tem aquela fase de construção de infraestruturas, né? Construir o que vai ser necessário para poder extrair. Depois tem a fase da própria operação. Depois tem a fase de fechamento e encerramento da mina, quando o recurso acaba, porque acaba. Né? Vamos supor que já se explora carvão. Por exemplo, carvão aqui pode ter uma idade, sei lá, de 30, 40 anos. Vamos supor que já se explora desde, sei lá, 1900 e tal. Né? Então, todas as empresas têm que ter esse plano e têm. E nós também nós como tipo país não criamos esse tipo de leis e normas. Nós sempre temos a tendência de aprender com o que os outros estão a fazer. Né? Então isso também já é global, todas as empresas têm esse plano. Então todas as empresas, antes de começarem a explorar, têm um plano de preservação ambiental, que é um plano não é feito assim muito rápido só para ficar bonito, é um plano que tem que ser seguido à risca, né? Senão vão ser punidos. Então mesmo assim com esse plano, acaba sendo poluidor, mas é importante salientar que existe a tentativa de preservar o ambiente, né? Com o ato de distração. Então, Aí, nesse ponto aí, eu estava a ver, o que ele está a dizer é muito verdade. Moçambique até é um dos países em termos de lei, em todos os âmbitos, né? Moçambique é um país que tem leis suficientes para proteger o ambiente, entre outros aspectos. Mas um desafio que eu, inclusive, até dei esse parecer num webinar há um tempo atrás é a problemática de existirem no nosso país, nesse caso, muitas ghost companies, né? Que são empresas fantasmas. Quer dizer, essas empresas, como eu estava a dizer aqui, que nós já conhecemos a mídia, né? As empresas mais famosas, a Vale, a Kenmar, a Ruby Mining, eles pelo menos tentam pintar aí, né, o quadro, né, reflorestam, né, tentam aí fazer uma outra coisa, mas se formos olhar para o punho como tal, isso aí nem corresponde ao 10% do que está a ser explorado aqui em Moçambique. Então, a maior parte das empresas ou é mineração artesanal, ou é empresa fantasma, que não presta nada para o Estado, ou presta, só que pronto, nós não, sei lá, é empresa fantasma, não vou andar a falar aqui, mas é isso, né? Então eles vão lá, extraem e desaparecem, né? Não sabe como é que fez. Então o que tem a acontecer já não é problema dos ambientalistas, geólogos e tal, é problema dos fazedores da lei e dos que regulam, nesse caso, de cobrar mais as empresas. É que esta já devia ter uma ação mais protetora do terreno, nesse caso. Nós, como Estado, temos que saber o que temos, e já existem instituições do Estado que gerem já esses recursos, e irem mais à risca lá mesmo, né? Protegerem aquilo ali para fiscalizarem, quando terminarem, devem repor, né? Acho que é mais por aí, porque leis existem muitas leis, e empresas cumprem algumas, né? As leis existem muitas, mas é o que é. Quanto a isso? É exatamente isso que os meus colegas falaram, né? Poluir é deixar de poluir, né? Na totalidade é praticamente impossível. O que tem que se fazer é criar mais políticas, né? Conscientizar mais as mineradoras para tentar, digamos, mitigar este processo, né? Polui, extrai os recursos, mas a dado período você tem que fazer alguma coisa. Se são árvores que você cortou, tem que voltar a plantar. Se é água, por exemplo, na indústria de petróleo e gás, quando extrai-se o petróleo e o gás, há quantidades de água que também saem lá. E a água deve ser devolvida onde? É o mar. Então, o que os técnicos da área de petróleo fazem, antes de devolver aquela água ao mar, ela tem que ser tratada antes, né? Tira-se aqueles contaminantes, aquela sujidade toda, depois devolve-se ao mar. Então, todas as empresas deveriam
optar por esse caminho, seria muito mais viável. Tens viral também, né? Deixa eu também salientar um ponto. É que, por exemplo, o período que houve menos poluição no século XXI, eu acho que foi de 2020 até 2022, no início, né? Então, nesse período, o ar esteve menos poluído, a camada do ozono até reestruturou-se, teve uma restauração que só seria possível em 20 anos, mas temos que ver o que é que está por detrás disso. Só houve essa não poluição, só foi possível porque o mundo estava parado, né? Então, para que não haja poluição, tem que acontecer um desastre. Um desastre. Não, literalmente. Dizimar todos tem que acontecer o Covid foi um desastre. Foi. Então tem que acontecer algo. Não digo que tem que acontecer porque eu quero que aconteça, né? Mas para que haja esse nível por exemplo, para que não haja esse nível de poluição, o mundo tem que estar parado. E o mundo estando parado, isso já vimos que ninguém quer, né? Afeta a todos. Afeta a todos em qualquer parte do mundo, né? Então é impossível. É impossível. Eu vejo esse assunto de respeito à poluição muito envolvido com a alfabetização, nesse caso para o nosso país, por exemplo. Acho que nem precisamos correr para lá para as indústrias, lá, a extração. Por que a cidade de Maputo é suja? É culpa do governo? É culpa de não limpa? Não sei. Então começas a raciocinar, é porque eu deitei uma garrafa de Frozen ali no chão, não sei o quê. Eu vi algumas notícias há algum tempo atrás que o governo mesmo tentou, agora criou umas políticas mais ou menos para estancar um pouco a mineração artesanal, né? No sentido de tentar criar associações. Essas associações iam dever satisfações ao governo, que já teriam que cumprir com algumas obrigações, né? Porque eles chegavam lá e só extraíam e usavam, por exemplo, para separar o ouro, como é que é? Mercúrio, né? Mercúrio, usavam o mercúrio. Muito poluente. Muito poluente. Então é por aí. Então o governo, uma das estratégias que usou é criar associações de garimpeiros, que as associações teriam alguém lá que ia se calhar consciencializar a ele, porque não tem como se dizer parem de explorar. Não tem como, até porque o recurso é de nós todos. Então mais por aí. Criar estratégias que vão arranjar o meio termo, né? Essa parte do garimpo meio que clandestino é muito complicada. É complicado. É muito complicada mesmo. Mas bom, eu acredito que com as políticas e as instituições que estão a surgir para poderem gerir e legalizar, vai se mitigar ou se transformar com que esse garimpo clandestino se torne um pouco mais legal, evitando assim a própria poluição do ambiente, porque eu não sei se é Manica ou só fala que tem um garimpo meio clandestino de ouro. Deve ser Manica ou Tete. Acho que é Manica, que lá o rio está muito então, então é Manica. É Manica, né? Se o rio está mal, é Manica. Muito mal mesmo, muito mal. Dá para ver tudo, sabia? Exato, acho que é esse rio que eu estou a falar, então é Manica. É necessário mesmo que essas associações entrem mesmo em funcionamento e o Estado também apoie esses garimpeiros e eduque-os a explorarem de uma forma mais organizada. Nós já estamos no fim, eu vou deixar... Acho que salientar esse ponto, né? Voltando para esse evento real, né? Esse exemplo real, pegar aquele fator poluidor-pagador, vemos que, por exemplo, aquele fator pagador que é o garimpo, não traz por si só grandes benefícios para o Estado, mas traz uma grande poluição, então a balança já está assim, então é daí que o garimpo já seria cortado da raiz, né? Porque polui mais do que paga. É complicado. Então, eu vou deixar uma questão, a última de hoje, guys. Sendo que Moçambique está nos primórdios, está no começo, qual é o país que vocês olham, analisam e acham que Moçambique podia pegar o seu exemplo e aplicar internamente no quesito exploração uma coisa usada e consciencializada. Consciência? Consciencializada. Estava a falar essa parte da consciência, consciencializada. E também na questão retorno.
qual é o país que vocês olham? Eu acho que Moçambique podia se identificar ali, pegar aquelas políticas, aplicar aqui, que me serviria de bom grado. Vou começar contigo. Em termos de exploração, né, eu não sei, porque se há um país que eu olho como referência, sobretudo nesses últimos anos, é o Ruanda. Não vou falar de África do Sul porque a África do Sul já está num patamar elevado já há muito tempo. Então, vou mesmo olhar para o Ruanda. Né? Não sei quais são os recursos que eles têm, mas em termos de porque eles investem também, né? Okay. Então, se investe porque tem um certo ganho, um retorno. Então, eu acho que Moçambique deveria espelhar-se mais em políticas como do Ruanda, investir, já temos tudo para dar certo, já temos recursos, já temos riqueza, não, temos recursos, só podemos já transformar em riqueza já. Então, esse retorno serviria muito para essas coisas, né? Olhando para aquilo que é o desenvolvimento do Ruanda como país. A capital do Ruanda é Kigali, né? Dizem, né? Segundo alguns dizeres, né? Dizem que é a capital mais limpa a nível africano, né? Então tudo isso tem a ver com a consciência que tanto os dirigentes têm quanto a população tem. Mas tudo isso envolve dinheiro também. Mas para além do dinheiro também temos que ter a consciência. Então Ruanda seria um bom espelho para Moçambique espelhar-se. Essa é uma pergunta muito interessante. Nós podemos aqui olhar, por exemplo, olhar a África do Sul, temos que a nível, por exemplo, de exploração mineira, eles fizeram isso e aquilo, podemos adotar. Temos olhar outros países africanos, né, tipo a Nigéria, outros europeus. Mas temos que perceber que Moçambique está num nível que cada passo que dá tem que ser extremamente cuidadoso. Eu digo isso porque extremamente cauteloso. Eu digo isso porque a nível mundial, infelizmente, não pode aparecer do nada uma superpotência em termos energéticos do nada no meio do mundo, né? Por exemplo, em Moçambique, o carvão que Moçambique tem é uma das maiores reservas do mundo, mas não apareceu como a maior reserva do mundo. Por exemplo, na bacia de Moatize tem três depósitos, vou chamar assim, 3 depósitos, em que o depósito de Moatize é que estava a ser explorado, né? Por exemplo, o gás em Cabo Delgado. Também é uma das maiores reservas do mundo, só que Moçambique infelizmente não poderá olhar a atividade dos outros e dizer que era adotar, porque basta mostrar essa iniciativa de querer sair, né? Vai ser martelado, aqueles exemplos de prego que são martelados, né? Então Moçambique tem que ser extremamente cauteloso, cuidadoso e saber gerir esse tipo de situações, né? Agora, no nosso nível, eu acredito que a melhor coisa que nós podemos fazer é formar as pessoas, né? E apanhar a boleia. A boleia é algo bom, tal como eu estava a dizer, mas agora, para o nível que nós estamos, é deixar eles explorarem o rumo ao Maputo, tudo que querem explorar. E durante esse processo, porque as próprias empresas financiam projetos para estudar, para jovens irem estudar, tanto aqui como fora. Então, o que temos que fazer é maximizar essa oportunidade que está a ser dada. Olhamos, porque tudo também depende de como é que nós vemos, né? É claro que não podemos escolher embelezar, mas nós podemos olhar aquilo como o que é a situação que nós estamos e vamos lá tentar tirar o maior proveito. Mandar um máximo número de estudantes, de pessoas, tirar do norte para a capital e da capital para o exterior, e durante esse processo todo vão estar a ganhar mais conhecimento e deixar essas empresas explorarem, e durante essa exploração, apesar de estarem a poluir, porque é inevitável, estarão a criar um bem social, né? Estradas, eletricidade, né? E tal como a exploração mineira acontece no meio do nada, e no meio do nada existe uma população. Exato. E ali não tem estradas nem energia, mas por essa empresa tem que estar lá, e porque o produto tem que sair de lá para um ponto de escoação, né? Navio, portos, aquilo acaba sendo mudado, né? Infraestruturas acabam surgindo, hospitais, centros de saúde. Isso nós podemos ver, por exemplo, noticiários num centro hospitalar muito pequeno, num distrito bem distante, e vemos que ali aquele centro hospitalar é extremamente pequeno, é precário, mas aquele é o único centro hospitalar
daquela a 100 km, né? E foi criado por uma empresa mineira. Então nós temos que ser extremamente cautelosos, aproveitar a boleia, não aproveitar de braços cruzados, né? Aproveitar, mas sempre com o olho e sempre tentar maximizar, né? Eu estou a ser formado, né? Ele já foi, ele também está. E temos, eu digo temos, né? Como as entidades competentes, tem que tentar dar um boost nisso, né? Tem jovens abraçar com os dois braços, né? Abraçar extremamente. Tem pessoas a estudar lá fora, vão voltar daqui a um tempo e com base nisso gerirmos, olhamos o que está lá fora e gerirmos com base nisso, né? Temos que ter sempre um olho aberto, também com um olho aberto, né? Não podemos ser um prego que espreita e estabiliza a economia mundial, seremos martelados muito mal. Mas é por aí, meus colegas já falaram aqui muito, né? Falou o seu ponto de vista. Ele apresentou um ponto interessante que eu também concordo, que ele falou de Ruanda, né? Moçambique, por exemplo, Moçambique ficou independente há muito tempo e nós não sabemos até então porque que Moçambique até hoje é como é, está nos 10 países mais pobres do mundo, está no 5º lugar agora. Então tem muito por detrás, né, do que está a acontecer conosco. Não sei explicar até então, né? Temos que nos espelhar em países que, do ponto de vista político, como Botswana e Ruanda, do nosso panorama africano, né? Botswana e Ruanda são países que nós temos que olhar muito bem, perceber o que está a acontecer ali, o que aconteceu na verdade para eles serem quem são, né? E aquela ferida ali, se for sarada aqui, tudo vai andar, não importa quem vem, se não esperamos os australianos, porque cada país é bom em algo. E Moçambique tem tudo. Há quem diz que Deus fez o mundo para vir descansar em Moçambique. Porque Moçambique tem tudo, mano. Tem tudo. Mesmo sem recursos minerais, energéticos, nós ainda assim seríamos ricos, mano. Então por que não está a acontecer isso? Não, é um assunto que eu sonho ainda que as coisas possam mudar daqui a um tempo. E não acho que é um bocadinho de política, por aí, então já não é. Há um pequeno subsídio, desculpa que eu queria deixar aqui, né? Eu acho que nós como país temos que pensar grande, né? Até porque quando eu não ambiciono nada na vida, nunca vou ter nada também. Então tudo parte de uma ambição, um sonho, exatamente. Andar na estrada, vejo uma casa bonita, eu como gostaria de ter uma casa assim, e tem que angariar fundos. Acho que é isso que Ruanda fez. Exatamente. Ruanda, na verdade, Ruanda não tem muitos recursos. Ruanda é tecnologia e acho que é agricultura. Por que Ruanda está melhor que Moçambique? É isso que eu estava a dizer. Não sei quais são os recursos que Ruanda tem, mas estão no nível. Botswana também só tem diamante e carne. Nem que o pessoal não quer Diamante e carne. Carne, sim, carne. Como é que Botswana é como é? Não, é constrangedor quando a situação é assim. Eu acho que eu vou discordar um pouco daquilo que o meu colega estava a dizer. Eu acho que já está mais que na hora de boleia, né? Estamos independentes há muito tempo, já temos pessoas formadas, por exemplo, o meu pai já foi formado há muito tempo já se passa. Antes de eu nascer, ele disse que voltou no ano em que eu nasci. Então, ele está a trabalhar na Kenmare. Então, ele não foi a primeira pessoa a voltar naquele ano. Já existiam pessoas que já tinham uma formação. Então, por que não pegar essas pessoas e adquirir experiência, trabalhar? É verdade que tudo tem que ser de forma gradual, né? Para não termos que sofrer represálias, isto e aquilo. Tudo tem que ser paulatinamente. Então, eu acho que está na hora de dizer basta, boleia. Isso que eu fizer uma coisa. Deixa eu fizer uma coisa. Os países que têm recursos minerais só existem dois extremos. Ou estão extremamente no auge em termos econômicos ou estão em baixo. Não existe meio termo. Não existe meio termo, infelizmente. Então, para um país estar no auge, é porque também temos que ver como é que o mundo está estruturado. Né? Eu acredito que acho que todos nós temos uma ideia global, né, de como é que o mundo tem. Por exemplo, Venezuela tem as maiores reservas de gás, ou que é o que pode ser a segunda, só de petróleo. Mas temos que ver como é que está também, né?
Venezuela não É exatamente o que estamos a dizer. Sim, mas apesar de terem lá estudantes moçambicanos irem para lá, isso mostra que também, apesar de estar mal, também há uma grande oportunidade de poderem nos dar informação, né? Então algo que eu costumo dizer que é, nós temos duas chances, ou aprendemos pela experiência dos outros, ou aprendemos pela nossa própria experiência. Nós só precisamos de olhar, ver o que está a acontecer lá e não fazer, né? Nós poderíamos também mandar todas as empresas mineradoras mandar embora, né? E querer explorar por nossa conta própria. Poderíamos conseguir. Não por ser Moçambique, não por seria um moçambicano estar lá. Simplesmente por todos os motivos que já dei. Nós temos que olhar. Isso é uma coisa a longo, tal como uma exploração mineira é algo a longo prazo. A longo prazo, esse tipo de visão também é a longo prazo. Agora não temos as ferramentas, né? Mas estamos a limar de tal maneira, por exemplo, os estudantes estão lá fora, os estudantes estão aqui a se formar, e tal como eu tinha dito, eu acredito que nós agora, por exemplo, nessa geração, há mais estudantes, há mais pessoas universitárias do que no passado, né? Ok, pode-se dizer, às vezes formam-se, mas não têm emprego, mas isso já é um outro assunto. Mas a verdade é essa, né? Que há mais estudantes universitários agora do que no passado. Isso por si só é uma evolução, né? É uma evolução e nós temos que abraçar isso, mas vai chegar um ponto, né? Vai chegar um ponto, por exemplo, eu acho que é o que Moçambique está a tentar fazer agora, né? Nós temos tantos recursos naturais que, por si só, um só poderia fazer Moçambique uma potência. Carvão poderia fazer só de Moçambique uma potência. Gás faz. No entanto, temos carvão e gás. Temos rubi, e há diamante, depois há areias pesadas, e há ouro. Então, como eu tinha dito, há dois extremos, ou estamos lá ou estamos aqui. Aparenta que nós estejamos aqui por causa das. Nem que aparenta, nós estamos aqui no outro extremo por causa dos conflitos que existem lá em cima. Mas com o passar do tempo tendem a baixar, né? Tendem a baixar e agora já há conhecimento de que Moçambique é rico, né? E, por exemplo, países do centro da África, só tem uma única potência energética, né? Por exemplo, níquel, né? Mas esse país que só tem esse recurso está extremamente destruído. A Moçambique tem essa gama inteira e estamos a ter problemas em Cabo Delgado, infelizmente, mas tende a baixar. Isso mostra que eu acredito que esse que está sendo visto dessa maneira, né? Estamos a ver que se nós fôssemos um bocadinho, saíssemos um pouco da linha, porque é isso que acontece. Existem países que controlam outros países. Então nós temos que estar, por exemplo, no nosso lugar, entre aspas, mas a tirar o maior proveito dessa situação, né? Alfabetizando a população. Então eu acho que estamos a fazer, eu acredito que se nós continuarmos a tentar, continuamos a fazer, por exemplo, estamos toda hora a tentar, por exemplo, há um exemplo, como você diz, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? O que nós estamos a fazer, estamos a bater devagarinho, né? Devagarinho a tentar construir ali debaixo da terra. Eventualmente vamos conseguir, né? Não vamos conseguir, é isso que vai acontecer, né? Então, guys, meu Unipeople querido, eu quero agradecer desde já aos participantes de hoje que tiraram o seu tempo para poder estar aqui juntamente comigo para debruçarmos desta temática que eu acredito que vamos ter que voltar aqui mais uma vez porque não terminamos. Agradecer à Academia de Pesquisa Virtual por patrocinar este projeto, este podcast. A Academia de Pesquisa Virtual que abraçou e está a ajudar a realizar, que é um sonho. Eu acredito que muitos estudantes vão se beneficiar bastante deste podcast, vão poder estar aqui e explorar o conhecimento adquirido nas suas instituições. Agradecer a equipe técnica, muito obrigado por cuidarem das gravações e tudo mais. Queria dar uns 30 segundos para cada um poder se despedir do Unipeople e dar as últimas considerações. Vou começar com o Emerson aqui do meu lado. Só quero agradecer mesmo ao convite que me foi formulado, como eu já havia agradecido antes, né? E deixar uma mensagem ao pessoal lá que nós temos que aprender, né? Há uma gíria popular que diz que aprender é um caminho sem volta. Então, se aprendeu isto hoje, já não tem como voltar atrás. Você já aprendeu, passou. Então, temos que optar mais por esse caminho de querer aprender, termos sede de aprender mais. Beleza.
Eu acho que essa é uma iniciativa muito nice, né? Nós aqui somos da parte da geologia, né? Que por si só pode alavancar um país, mas não é a única, né? Então acredito que poderão vir outras pessoas de outras diferentes áreas, engenharia civil, vão dar o seu contributo. E essa é uma boa plataforma para poder divulgar, né? Por exemplo, nós da área temos esse conhecimento, o que há em Moçambique e o que não há, e através daqui também podemos partilhar com os outros, né? E tal como ele disse, conhecimento é algo super top e basta saber. Eu acho que ninguém se arrepende de saber, né? E é preferível saber, ter conhecimento do que está a acontecer e estar num canto de que não ter conhecimento do que está a acontecer e estar a pensar que está a sofrer bem, né? Então, eu acho que essa é uma plataforma muito nice e que continue assim. Mais uma vez, sou Milton Milambo. Agradecer à Academia de Pesquisa por ter me dado essa oportunidade de vir aqui expressar um pouco de conhecimento, aprender um pouco com eles. Mas há uma coisa que eu queria deixar aqui do meu coração. Era uma mensagem não só para as empresas exploradoras, assim como as instituições de ensino, que é algo que eu tenho sempre partilhado, esse meu jeito de pensar. Eu gostava que vocês, como instituições de ensino, pudessem acarinhar mais estudantes, incluindo as empresas, né? Sob o ponto de vista de incluir mais estudantes nos vossos programas, né? Tem milhares de empresas a explorar em Moçambique, mas ainda vê-se jovens nas academias que não têm conhecimento teórico, nesse caso prático, né? Então vão lá buscar mais estudantes lá, metam aí nos vossos programas e ajudem a desenvolver Moçambique. Essa é a única maneira de combater o desemprego, a falta de conhecimento prático, né? É apoiando os estudantes e acarinhando desta forma aí. Agradecer aí ao núcleo dos estudantes do Departamento de Geologia, NEGEO, e à Academia de Pesquisa por me dar essa oportunidade. Então, é isso, guys, meu people querido. Terminamos hoje esta sessão de podcast que acredito que foi muito interessante. Espero por vocês no próximo episódio. Inscrevam-se no canal, deixem o vosso like, deixem os comentários. Se tiverem alguma sugestão de tema, coloquem aí embaixo nos comentários que eu vou carinhosamente prestar atenção e poderei responder numa breve oportunidade. Estou convosco e até o próximo episódio. Muito obrigado.